Olá pessoal, muito bom dia a todos. Nós vamos então hoje iniciar aqui as nossas aulas de geopolítica, né? O pessoal que está no bloco de humanas deve assistir essa aula e o pessoal do terceirão deve levar em consideração que essa não é uma disciplina, né? Que geopolítica faz parte de todas as disciplinas e principalmente sociologia, tá ok? Bom, o que nós vamos falar hoje é uma situação também bastante atual, como foi o tema passado, que a gente falou da crise hídrica. Nós vamos falar hoje de um problema bastante sério no Brasil, em alguns lugares do mundo, mas no Brasil ele é muito sério, tá? Que é a questão da desigualdade, da pobreza e da exclusão social. Infelizmente, pessoal, eu tenho más notícias. Em que sentido? Tudo que nós vamos analisar aqui é referente no máximo até o ano passado, que é o período onde foram feitas as últimas análises estatísticas. Por que eu estou dizendo que infelizmente eu tenho más notícias? Porque em função dessa pandemia, desse isolamento social, nós vamos ter um agravamento com muita certeza no mundo todo, né? E particularmente no Brasil, que a coisa está se intensificando, né? A quantidade de mortos, a quantidade de pessoas que estão com o coronavírus está aumentando substancialmente, né, nas últimas semanas, nos últimos dias. Então, é absoluta certeza que toda essa situação que eu vou passar para vocês, tá, referente até o ano passado no máximo, ela vai se agravar a partir de 2020. Tá? Bom, mas por que a gente vai analisar? A gente vai analisar a situação, porque isso aqui não é uma situação de apenas alguns anos, de alguns 2, 3 últimos anos. Isso é uma construção histórica, no caso do Brasil, em função do próprio sistema de colonização, o sistema escravagista, um domínio absoluto de elites poderosas no Brasil, que formou uma sociedade que hoje é uma das sociedades que apresenta o maior problema em relação à desigualdade social. Tá? Desigualdade, não é questão de riqueza, é questão de desigualdade. Tá? Muito bem. Então, essas situações, como eu falei para vocês, elas deverão se agravar, né, esse ano e os próximos aí 2 ou 3 anos, até que haja uma recuperação, né, do processo econômico, das questões sociais e assim por diante. Então, muita coisa do ponto de vista estatístico, do ponto de vista numérico, deverá ficar pior do que eu vou apresentar para vocês, embora já seja bastante ruim no caso da diferença social, da exclusão social no Brasil, da desigualdade social, e deverá ficar muito pior. Vamos torcer para que não leve tanto tempo para as coisas voltarem ao normal, né? Consequentemente, quanto menos tempo levar, mais rápido será o processo de recuperação. Vejam, em termos de vestibular, nós não vamos ter muitas estatísticas prontas, até porque as coisas estão acontecendo, né? Então, ninguém sabe ainda qual será o final do ano de 2020 e que consequências, né, essa pandemia que está ocorrendo agora trará do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, para o mundo e para o Brasil. Tá? O que poderá acontecer, no caso aí os alunos tanto do terceiro ano como do primeiro e segundo que fazem vestibular como treineiro, o que poderá acontecer serão algumas informações, né, que vão ser tabuladas ao longo desse ano e fazer algumas comparações com situações que já existiam. Tá? Mas, com certeza, as orientações, as estatísticas mais sérias, elas deverão sair a partir de 2021, tá ok? Bom, só para iniciar, eu deixei aqui na tela 2 figuras que mostram como é a questão da desigualdade e da exclusão social no Brasil, né? Então, nessa primeira imagem que vocês têm aqui, essa imagem aqui é de São Paulo, essa imagem aqui é de Recife. Tá? Então, vocês observem aqui que situação perversa, que situação grave que nós temos aqui. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, um prédio que se apresenta aqui com absoluto luxo, né? Basta a gente olhar aqui para ver que é um condomínio absolutamente luxuoso,
né, vocês observem aqui, ó, que cada apartamento tem a sua piscina, né, cada apartamento tem a sua piscina, né, vocês têm aqui uma piscina enorme aqui, né, com todas as características aqui de luxo, né, vocês têm aqui quadra de tênis, né, aqui no saibro, aqui no cimento, então vocês têm aqui a cara da riqueza, né, nós temos aqui a cara da riqueza. E dessa imagem aqui, ao lado dela, não é 10 quilômetros depois, ou em outro bairro, não. Gente, a imagem é reveladora. Ao lado dessa mansão vertical aqui, nós temos uma favela, tá? E eu fui me informar um pouco mais a respeito dessa imagem aqui, isso aqui é em São Paulo, e esse muro que vocês têm aqui, ó, que separa esse condomínio luxuosíssimo de uma favela, que não tem absolutamente nada, podem olhar aqui, ó. Se vocês olharem com atenção aqui, vocês vão observar que vocês têm aqui esgoto correndo a céu aberto, né? Aqui, ó, são poças d'água, esgoto correndo a céu aberto, tá? Esse muro que separa, então, essa situação de altíssimo luxo a essa favela que infelizmente não tem as mínimas condições adequadas para a vida, esse muro aqui tem aproximadamente 6 metros de altura. Tá? Isso não está na imagem, mas eu pesquisei e segundo consta nos livros, nos apontamentos, esse muro aqui tem 6 metros de altura com toda a segurança possível para que não haja a invasão aqui. Né? A mesma situação acontece aqui nessa imagem de Recife, né? Então vocês têm aqui uma área bastante popular, bastante humilde, né? E vocês têm aqui esses prédios, né? Esses condomínios, né? Aqui também, mas principalmente aqui que chama atenção, né? Olha a construção que é arrojada, aonde você tem em cada apartamento aqui, de uma maneira escalonada, interessantíssima a questão arquitetônica aqui, né? Você tem aqui varandas, todas elas que se sai aqui. E são também apartamentos, um apartamento por andar aqui. Também, aqui não dá para ver muito, mas também separa a situação aqui. É apenas um muro que separa as habitações absolutamente humildes de habitações absolutamente arrojadas e, com certeza, de pessoas com muitas posses em todos os sentidos aqui, tá? Então, isso na verdade, só para mostrar para vocês que essa situação é uma situação real no Brasil, né? E depois, quando nós trabalharmos as questões teóricas, né, as questões de por que isso aconteceu ao longo da história do Brasil e por que existe no Brasil um índice altíssimo de desigualdade social, vocês vão entender que isso funciona em vários lugares do Brasil e, inclusive, de uma região para outra região, né? O Brasil ele não é homogêneo em relação à sua riqueza, ele não é homogêneo, né? Você tem determinadas regiões do Brasil que são muito mais pobres que outras regiões, ok? Bom, essa primeira aula nós vamos apenas fazer algumas análises relativas a gráficos, tá? E nas outras aulas, na sequência das aulas, nós vamos trabalhar as questões teóricas e finalmente vamos terminar, então, esse assunto no sentido pedagógico, né? Vamos terminar esse assunto fazendo alguns exercícios, a maioria deles, exercícios de vestibular, do Enem e assim por diante, tá ok? Então vamos lá, vamos continuar a nossa análise. Esse gráfico aqui, eu vou apresentar por primeiro, porque é um gráfico absolutamente interessante, né? Que ele já mostra muito o que é, né, a nossa sociedade, tá? Então, observem aqui situações em relação à questão da distribuição da riqueza, da distribuição de rendimentos da população brasileira, tá? Então vejam lá, pessoas no Brasil que ganham até meio salário mínimo, pessoas que vivem com, no máximo, meio salário mínimo por indivíduo, tá? Então nós temos aqui um total de 7,45%. E uma outra coisa que chama atenção nesse índice aqui é a questão do feminino e do masculino, tá? Observem aqui, pessoal, 60,77% das pessoas que ganham até meio salário mínimo, pessoal, eu estou falando até meio salário mínimo, tá? Quase 61% são mulheres e 39% homens.
Isso já começa a mostrar também uma outra questão perversa em relação à formação da sociedade brasileira, tá? A discriminação salarial entre homens e mulheres, tá? Nós vamos ver em outros gráficos que isso também acontece em relação à cor do indivíduo, tá? E uma série de outras situações. Então, observe aqui, 7,45. Ah, professor Lincoln, mas não é muito, né? 7,45. Gente, é muito, é um absurdo, é muito, porque meio salário mínimo, né, o nome já seria indicativo, salário mínimo. Então, se você tem um salário mínimo, deveria ser o mínimo que você deveria ganhar. E você tem aqui quase 8% de pessoas que vivem com a metade, ou menos, porque é até meio salário mínimo. Então, é muita gente. E se você for considerar o total da população brasileira, 7,45%, ou vamos aproximar para 8%, o Brasil tem hoje quase 220 milhões de habitantes, 8% dá mais de 16 milhões. Então nós temos quase 16 milhões de pessoas que vivem com até meio salário mínimo. É ou não é muita gente, pessoal? 16 milhões de pessoas é uma quantidade de pessoas muito maior do que a população de vários países do mundo. Então é muita gente, tá? Bom, vamos caminhando, então, para valores um pouquinho maiores, mas mesmo assim, pessoas que vivem, atenção, pessoas que vivem com mais de meio salário mínimo, até um salário mínimo, tá? Então, vocês observem aqui, dá 18,34. Então, nós já temos aqui pessoas que vivem, então, até um salário mínimo, 18,34 e 7,45 já dá 25% de pessoas que vivem com um salário mínimo ou menos, tá? E essa situação, ela vai aumentando, né? Então, um salário mínimo, o salário mínimo está R$1.000 e poucos, tá? 1.000 e poucos, só para vocês terem uma noção de valor, tá? R$1.000 e poucos. Então, aqui são pessoas que vivem com um rendimento de 500 a 1.000 e poucos reais, tá? Então, vejam aqui que já dá um índice bastante grande. Aí nós vamos para pessoas que vivem com uma receita de 1 a 2 salários mínimos. 1 a 2. Então, de 1.000 e poucos reais até 2.000 e poucos reais. Nós vamos ter aqui 33%, quase 34% de pessoas. Tá? E aqui, nesse caso, como aumenta o rendimento, aumenta o número de homens. Observem aqui. Tá? Quando o rendimento era extremamente baixo, nós tínhamos uma predominância feminina. Aqui, né, de 1 a 2 salários mínimos, que é pouquíssimo, tá? Para uma pessoa viver, pagar tudo que ela precisa, né? Nós já temos uma predominância masculina, tá? E daí, então, se nós já pegarmos aqui, vamos analisar mais um aqui, mas para vocês verem. Pessoas que vivem com mais de 2 salários mínimos e 3 salários mínimos. Então, com seus 2.000 e poucos reais até 3.000 e poucos reais. Nós vamos ter aqui 11,39%. Pessoal, então pessoas que vivem com até 3 salários mínimos, 3 ou menos, 3, 2, 1, meio ou menos de meio, se nós pegarmos tudo isso aqui, ó, gente, observem aqui, ó, 7, 25 aqui, com 12 dá 37, com 33 dá mais de 70% da pessoa. Então, isso significa que nós temos no Brasil hoje aproximadamente mais de 70% das pessoas vivendo com menos de 3 salários mínimos. Tá? E aí nós vamos para a quantidade de pessoas que têm aqui salários maiores, né? Então, de 5 a 10 salários mínimos, 5,3%, né? E de 3 a 5 salários mínimos, 10%. Então, as pessoas que vivem com mais de 5 salários mínimos, que daí já seria um salário razoável, né, para o custo de vida no Brasil, mas nós temos apenas 5,3% das pessoas, né? Que seria aqui de 5 a 10 salários mínimos, né? E 10,5% de pessoas que vivem de 3 a 5 salários mínimos, que é um valor bastante mediano aqui ainda, tá? Então nós temos aqui uma quantidade de pessoas muito pequena que vive com mais de 5 salários mínimos até 10 salários mínimos. Então, esse quadro escancara de forma muito clara, de forma muito objetiva, né? Como é a distribuição de renda no nosso país. Nós temos uma grande parte da população
que vai daqui até aqui, todo esse percentual aqui, que vive com até 3 salários mínimos. E depois temos aqui uma parcela bem menor da população que vive com salários um pouquinho melhores, né? Então esse gráfico já mostra o que nós vamos trabalhar, né? O que acontece no Brasil do ponto de vista real, do ponto de vista atual, tá? Bom, o segundo gráfico, ele vai falar aqui da distribuição de renda e do índice Gini, tá? Nós vamos ver na teoria bem o que é esse índice Gini, mas é o seguinte, ó, esse índice é um índice criado por um italiano e ele mede, ele é usado mundialmente, ele mede a desigualdade social entre as pessoas num determinado país ou numa determinada região, tá? Quanto maior esse índice, pior, tá? Quanto maior esse índice, pior. Quanto menor, melhor, tá? Então o que acontece? O que acontece aqui é que nós tivemos em 2013 o valor mais baixo do índice Gini. Então, em 2013 foi o período que nós tivemos a menor desigualdade social no Brasil. E depois, com pequenas variações ao longo dos anos, né, nós tivemos praticamente um crescimento contínuo aqui. E até o ano passado, 2019, nós atingimos aqui o pico da desigualdade, tá? Pessoal, eu insisto, não é para confundir riqueza de um país com desigualdade econômica e social daquele país, tá? Isso nós vamos ver bem na teoria, mas não é, tá? Nós estamos falando da desigualdade, que é aquilo que eu mostrei no primeiro gráfico para vocês, tá? Então o que acontece é que de 2013 para cá, né, com exceção aqui de pequenos momentos, mas nós tivemos aqui uma escalada no crescimento da desigualdade social. Então nós damos aqui o ano passado nós atingimos esse valor aqui de 0,627. O 1 seria o máximo, tá? Máximo de desigualdade possível, tá? Só para vocês entenderem bem o que significa esse índice, é assim, ó. Imaginem que num país, você tivesse um país e naquele país hipotético, todas as pessoas ganhassem exatamente igual. Não interessa a riqueza desse país. Podia ser ganhar bem igual ou muito igual, mas que todas as pessoas ganhassem o mesmo salário, todas. O índice Gini seria 0. Por quê? Porque se todo mundo ganha o mesmo salário, não tem desigualdade, certo? Eu não estou falando em termos de riqueza, estou falando em termos de capacidade econômica dos indivíduos. Todos ganham o mesmo salário, então todos teriam a mesma capacidade econômica. Gente, evidentemente que isso é hipotético, isso não existe em lugar nenhum do mundo, tá? Mas aí, nesse caso, o índice Gini seria 0. E qual seria a situação contrária? Que o índice Gini seria 1, que seria o máximo. Que seria, hipoteticamente, porque obviamente isso não existe, você tem um país ou uma região onde apenas uma pessoa ganhasse o salário, um único salário, que seria o único salário do país, que seria o maior de todos. E todas as outras pessoas não ganhassem nada, né? Aí você teria um nível de desigualdade total. Uma pessoa ganha tudo e os outros não ganham nada, tá? Aí o índice seria 1, o que também não existe, tá? Mas hipoteticamente, né, estou falando hipoteticamente, seria isso. Uma possibilidade de todos ganharem igual, 0, índice Gini 0, porque todo mundo ganha a mesma coisa, e uma possibilidade hipotética onde, num determinado lugar, apenas uma pessoa ganha salário e todo o restante daquela população não ganha salário nenhum, tá? Então isso seria do ponto de vista hipotético, né? Então nós estamos percebendo aqui que no Brasil a situação está, a cada ano que passa, piorando em termos de desigualdade social, tá? Depois nós vamos voltar a essas considerações aí do ponto de vista teórico um pouquinho melhor, tá? Pessoal, esse gráfico aqui, né, gráfico que saiu aqui em vários jornais e assim por diante, nós temos aqui também como se comportou a questão da miséria. Miséria aqui é sinônimo de pobreza, esse gráfico é da Faculdade Getúlio Vargas, tá? Pobreza. A própria pobreza, né, ela também se divide em vários níveis de pobreza, né? Tem a pobreza extrema, a pobreza absoluta, tá? Mas aqui é de uma maneira genérica, né? Depois nós vamos ver na teoria o que a ONU considera o estado de pobreza do ponto de vista quantitativo, tá? Mas como aqui nós estamos fazendo apenas uma análise de gráfico, o que fica bem claro aqui é o seguinte, que desde 1992, lá, com exceção aqui do primeiro ano, que houve um pequeno aumento aqui,
o Brasil vinha, ao longo desses anos aqui, diminuindo o seu nível de pobreza, tá? Principalmente aqui a partir de 2003, com uma série de implantações de políticas, políticas econômicas que favoreciam as pessoas menos abastadas, assim por diante, e nós viemos aqui, então, diminuindo, vejam, ano após ano, nós viemos diminuindo esse índice de pobreza, até chegar em 2014, tá? Em 2014, nós começamos a ter aqui um aumento de pobreza novamente, tá? E essa análise foi feita até final de 2017. Depois, mas aqui também já aumentou um pouquinho, né? Eu já vi em outros gráficos, né? Mas também é um dado preocupante. Por que ele é preocupante, pessoal? Ele é preocupante porque nós temos, de 1992 praticamente, ou 93, né, com certeza, nós tivemos aqui um nível de diminuição da pobreza. Veio diminuindo até chegar em 2014, aqui, que foi o menor índice de pobreza no país inteiro. Só que essa curva ela vai ter uma reversão a partir de 2014. A partir de 2014, nós vamos ter novamente um crescimento da pobreza, da miséria no Brasil. Tá? E isso é o que mostra o gráfico aqui. Então, qual seria a situação ideal? A situação ideal seria, do ponto de vista de desigualdade social, né, de distribuição de renda, essa situação, seria nós termos aqui, a partir de 2014, a curva continuar decrescendo aqui. Tá? Infelizmente, não é o que está acontecendo nesse gráfico aqui, de acordo com os dados da FGV. Tá? Então, é preocupante. Nós tivemos alguns anos em que a questão da distribuição de renda, o nível de pobreza diminuiu no Brasil, mas infelizmente a partir de 2014 essa situação começa a aumentar de novo. Então, novamente, nós temos que nos preocupar seriamente com essa situação aqui do ponto de vista social e econômico, ok? Pessoal, esse gráfico aqui, ele é muito interessante e ele tem particularmente a ver com algumas situações relativas aos jovens, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui uma análise, um gráfico que mostra, tá, as pessoas de 2014 a 2019. Né? Qual foi o comportamento do ponto de vista econômico, salarial, de vários grupos no Brasil de 2014 a 2019, o ano passado. Tá? E o que choca aqui é o seguinte, com exceção das mulheres que aumentaram um pouquinho o seu rendimento, 2,2%, então foi muito pequeno esse aumento do rendimento das mulheres, mas isso, na verdade, é muito pouco em relação à diferença salarial que existe entre homens e mulheres do ponto de vista real hoje. Né? Foi bom esse aumento? Foi bom, mas foi muito pequeno. Tá? Isso só reflete a condição que a mulher está conseguindo entrar nos cargos de diretoria, nos cargos de chefia das grandes empresas, né? Está conseguindo oferir alguns salários melhores em função da sua escolaridade. Alô, rapaziada! Né? A escolaridade da mulher hoje é bem superior ao do homem no Brasil, tá? Em várias partes do mundo. Isso reflete nessa pequena melhoria salarial, muito pequena ainda, mas pelo menos refletiu nisso. Com exceção do grupo das mulheres, todos os outros grupos sociais analisados aqui tiveram um decréscimo nos seus ganhos salariais. Então, observem aqui, né? O único positivo, o grupo das mulheres. Tá? E os outros grupos analisados tiveram ganhos salariais negativos. Observe, menos, todos eles negativos. Tá? Gente, o que chama atenção aqui? Que eu falei para vocês. O que chama atenção aqui é que o grupo que teve a maior desvalorização salarial de 2014 a 2019 foi o grupo dos jovens. Complicado, hein, gente? Justamente o grupo dos jovens recém-formados ou jovens saídos do ensino médio, né? Jovens de 20 a 24 anos. Tá? Então, isso significa que a entrada do jovem no mercado de trabalho, além dela estar
pelo nível de desemprego que nós temos no Brasil hoje, que é muito grande, né? Até antes da pandemia estava em torno de 13%. Obviamente, durante a pandemia e depois da pandemia, esse índice vai aumentar bastante, infelizmente, né? Além dessa dificuldade, em função da quantidade de desempregados no Brasil, houve uma desvalorização salarial muito acentuada nesses anos aqui de 2014 a 2019, que foi de 17,76 negativo, né? O que significa isso? Que a média salarial dos jovens nessa faixa etária aqui diminuiu 17,76. A média, tá, gente? Tudo que a gente fala aqui é média a nível de Brasil, tá? Por que eu gosto de frisar isso? Porque alguém diz assim, mas eu tenho um conhecido lá que se formou lá em engenharia mecânica com 22 anos lá e já conseguiu um emprego na Renault lá, ganhando super bem e tal. Pessoal, isso acontece, são as exceções. Nós estamos falando de média de todos os jovens, inclusive jovens que não fizeram faculdade, jovens que encerraram a sua escolaridade no ensino médio ou até no ensino fundamental, tá? Então, nós estamos falando aqui da média nacional, tá? Exceções existem sempre, principalmente nas questões de sociologia e de geopolítica, tá? Mas vejam, né? Então, nós temos aqui vários grupos, né? Observem aqui, os afrodescendentes também diminuíram bastante, o que já é discriminatório, diminuiu mais ainda. Também tivemos aqui por região, né? Observem aqui a questão da região norte e região nordeste, foram as duas regiões onde a desvalorização salarial foi maior. E olhem aqui, eu falei aqui que houve uma diminuição no salário de jovens de 20 a 24 anos, mas observe o seguinte, os jovens sem instrução, tá, tiveram uma diminuição bem grande aqui, tá? Como aqui estão todos os jovens, pode saber que grande parte desses jovens aqui também fazem parte desse grupo aqui, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que vale a pena estudar, vale a pena você concluir o ensino médio, você fazer uma faculdade, de preferência uma faculdade que tenha qualidade, né? Porque isso indica aqui que você poderá ter um salário maior, mais significativo do que aquelas pessoas que são sem instrução ou com pouca instrução, tá ok? Então, nos chama a atenção essa questão aqui, né? E positivamente, embora muito pouca, né, muito pouco esse aumento aqui, ou a questão positiva em relação às mulheres, tá ok? Então, um gráfico também bastante interessante, tá? Pessoal, esse aqui só para... É um gráfico bastante simples, né? Porque nós temos aqui, ó, médias, né, porcentagem de pessoas que tiveram aqui na pobreza, né? Então, nós temos aqui o total da população, que é o preto, que é esse mediano aqui, ó, tá? Brancos e amarelos, né, que é o que tem aqui, o menor, e negros e pardos, né, pretos e pardos, que é esse que está aqui. O que esse gráfico mostra para a gente? Ele mostra para a gente uma situação muito perversa, que tem tudo a ver com as questões que estão acontecendo essa semana e a semana passada nos Estados Unidos, tá? Que é a questão do racismo. A questão do racismo, tá? Racismo nunca, em hipótese nenhuma. Só que em função da nossa formação, de uma sociedade que durante 388 anos foi escravocrata, que é a sociedade brasileira, tá? Não estou falando da Suíça, estou falando do Brasil, né? Tem uma diferença enorme, abissal, entre o rendimento das pessoas negras e pardas e das pessoas brancas e amarelas, né? Ou não negras, tá? Isso mostra uma sociedade discriminatória, tanto aqui como lá nos Estados Unidos e outros lugares do mundo, tá? Embora essas manifestações antirracismo agora tenham acontecido por questão de violência policial lá nos Estados Unidos, uma coisa descabida, né? Uma coisa chocante que foi o que aconteceu ali nos Estados Unidos, né? Aqui é uma questão econômica, mas que também é tão grave ou mais grave porque ela mostra como vivem essas pessoas na nossa sociedade, né? Então, nós temos aqui, né, percentual da população em pobreza crônica, tá? É um outro nome que eles deram aqui, né, no IBGE, esse gráfico é do IBGE, tá, pessoal? Pobreza crônica ou pobreza extrema aqui, tá? Então, o gráfico mostra muito simples, né?
A média, o percentual de pessoas que vivem na pobreza crônica, que eles chamaram aqui, outros chamam de pobreza extrema, de brancos e amarelos, é de 4,4. E ao longo dos anos, ela foi diminuindo, né? Ela vai até 2015, aqui, que depois aumenta. Lembram que de 2014 aqui manteve-se constante? No gráfico passado, a gente viu que de 2014 ela começa a aumentar um pouquinho. Mas como o gráfico vai até 2015, ela veio diminuindo aqui, ó. Diminuindo. E chegou aqui, né, no final de 2014, a 0,3%. A média dos brasileiros, em geral, começou com 9,3% e foi diminuindo e chegou a 1%. E a média dos negros e pardos começou em 14,9% e foi a 1,5%. Aí vocês vão me dizer a mesma coisa lá do primeiro gráfico. Ah, professor, não é muito, gente. É muito. 1,5% da população negra é muita gente, porque o Brasil, entre negros e pardos, tem quase 70% da sua população. Então, 1,5% é uma quantidade muito grande de pessoas que vivem em pobreza crônica ou extrema. Tá? E o que esse gráfico mostra é essa situação. Uma situação onde você tem uma sociedade branca, né, onde a pobreza aqui relativamente pequena e a pobreza dos negros e pardos é 1,5%. Se vocês fizerem uma continha muito simples, mas que vai ser assustadora com o resultado dela, é o seguinte: 0,3 para 1,5, você tem que multiplicar por 5 esse valor para chegar naquele. Isso significa que a pobreza extrema entre negros e pardos é 5 vezes maior que a pobreza dos brancos e amarelos. Chocante, absurdo, tá? Uma sociedade não pode permitir que isso aconteça, tem que criar mecanismos para que essa situação mude. Tá? 5 vezes mais, de 0,3% a 1,5%. Tá? Então, apesar dos números terem melhorado até fim de 2014 aqui, depois começa a aumentar de novo, tá? Ela ainda é chocante. E esse gráfico mostra claramente essa situação, tá ok? Gente, esse gráfico aqui é aquilo que eu falei para vocês. Ele só mostra aqui para a gente a situação dos estados, a diferença entre estados aqui, né? Então, pessoas em situação de extrema pobreza, aqui chama de extrema pobreza de novo, né? Fonte, indicadores sociais, né? Agência do IBGE, tá? Pessoas com situação de extrema pobreza, tá? Nesse caso aqui ele considerou rendimento domiciliar R$ 145,00 per capita, mensais, R$ 145,00. Então você tem uma casa lá com 4 pessoas, 145 vezes 4, 145 vezes 2 dá 290, vezes 4 daria 480. Então 4 pessoas vivendo com R$ 480,00. Vivendo, aluguel, luz, água, transporte, comida, lazer, tudo isso com R$ 480,00, 400 pessoas. É o que eles chamam de, no caso aqui, pobreza extrema, né? E pessoas em situação de pobreza, mas não extrema, né? No caso, de 145 a 420 reais per capita. É uma amplitude bastante grande aqui, tá? E o que esse gráfico mostra? Também mostra uma situação muito triste, muito triste. Como eu falei para vocês, o Brasil não é homogêneo, tá? Então, qual é o estado que tem maior quantidade de pessoas em porcentagem, não em números absolutos, em porcentagem de pessoas vivendo em extrema pobreza? Maranhão, daí vai indo, ó, Maranhão, Alagoas, Amapá, Amazonas, Pará, Sergipe, Bahia, Ceará, Piauí, Acre, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima. Pessoal, observaram? Não vou repetir, porque a gente tem que ir para frente, mas observem. Nenhum estado do Sul e Sudeste. Nenhum. Norte e Nordeste. Todos os estados que têm quantidade de pessoas grande em extrema pobreza são do Norte e Nordeste. Até chegar aqui no Tocantins, que daí, Roraima, Tocantins, aqui já começa a entrar no Centro-Oeste. Tá? Então vejam, né? Isso mostra a cara do Brasil. 2 regiões muito pobres, tá? Do ponto de vista de distribuição de renda, tá? E outras regiões em condições melhores, que é o que mostra aqui, extrema pobreza, né? E pessoas só em situação de estado de pobreza.
Então aqui a extrema pobreza maior do que aqui nos estados menores. Tá? E um dado que chama atenção aqui, que nem de longe é o estado mais rico do Brasil, mas é o estado de Santa Catarina, que é o estado que tem o menor índice de extrema pobreza. Tá? A gente sabe que o estado de Santa Catarina não é o estado mais rico do Brasil. O estado mais rico do Brasil é o estado de São Paulo. Né? Acho que todos nós sabemos isso. Desde lá do início do século XX, que começou lá o ciclo do café no oeste paulista, o estado de São Paulo se tornou, de longe, o estado mais rico do Brasil. E vários outros estados são mais ricos que o estado de Santa Catarina. Mas é o estado que tem o menor índice de extrema pobreza. Né? É muito interessante aqui, porque o estado de Santa Catarina, primeiro que ele tem uma colonização muito mais europeia do que a maioria dos outros estados do Brasil. E segundo, que o estado de Santa Catarina ele se caracteriza por ter pequenas propriedades produtoras, rurais. Tá? O que significa isso? Significa que a terra no estado de Santa Catarina, até por conta da colonização europeia, ela foi predominantemente com pequenas propriedades. Então isso significa que a riqueza foi mais dividida. Por isso é o estado que tem o menor índice de pobreza extrema do Brasil. Tá? O Paraná está aqui, ó, né? Está aqui. Tá? Praticamente empatado aqui com São Paulo, né? Tudo isso em porcentagem, não é em absoluto, né? Embora São Paulo seja um estado muito mais rico. Mas mesmo assim, ainda temos aqui um índice de pobreza perto de 5%, de extrema pobreza no Paraná e São Paulo, de perto de 5%. Tá? Muito alto. Mas isso aqui mostra a cara do Brasil. Né? Nós temos daqui para cima praticamente norte e nordeste, os estados que têm a maior índice de extrema pobreza, e os estados que têm a menor índice de extrema pobreza são o sul e sudeste do Brasil, tá ok? Pessoal, então com isso nós encerramos a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado do aperitivo, né? Esses gráficos serviram justamente para isso, para mostrar a situação real do Brasil hoje, tá? A partir das próximas aulas, então nós vamos entrar nas questões teóricas que levaram o Brasil a apresentar esses índices que nós vimos aqui, tá ok? Um beijo a todos e até a próxima aula.